A bondade de Cristo, amados, ela deve ser vista em todos os dias da nossa vida. Ela deve ser experimentada e agradecida todos os dias, porque ela está lá. E é isso que eu vejo de mais graça na minha vida. A bondade de Deus me acompanha todos os dias bons e dias maus, porque nós temos dias bons e dias maus. Dizem que nós acordamos melhor ou pior, isso não importa. Importa que, independente do dia, a bondade de Deus já caiu sobre a nossa vida. E essa é a maior das bondades, do versículo 5. Estando nós mortos em ofensa e pecado. Mas foi nesse momento que o amor de Cristo nos atingiu. Romanos capítulo 5, versículo 8. Foi nesse exato momento da minha vida pecaminosa, sendo um pecador, sendo um malfeitor, sendo um ofensor, é que Cristo me atraiu no seu corpo. Por isso que o amor dele me atinge eu sendo ainda pecador. O que diz lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ninguém aqui virou bonzinho para ser atraído no corpo de Cristo, ninguém mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, como Naamã, para ser purificado daquela doença. O rio não tinha poder algum, amados. A fé dele tinha. E essa é a condição para hoje estarmos em Cristo Jesus, a fé. Nós falamos hoje um pouco pela manhã, né? A oração acompanha a fé, amados, e a fé acompanha a oração. São coisas inseparáveis. Eu acreditar que Deus está me ouvindo, e sim, eu sei que Ele está me ouvindo, e pode ou não me atender. Isso é uma questão de maturidade. Maturidade de nova criatura, maturidade cristã, de entender, amados, que a gente quer muita coisa, mas que a vontade de Deus sempre ser prevalecida sobre a nossa. O que hei de entregar a Deus para agradecer por tamanha salvação? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Olha a questão aqui da bexiga, né? Na NVI vai falar bondade, se eu não me engano. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como? Como que eu vou retribuir tamanha bondade? Como que eu vou retribuir tamanho benefício? Como diz a minha versão, irmão Benedito. E que benefício nós estamos falando, amados? Vai ter outro versículo, não vou me lembrar agora a versão, que fala, como retribuirei eu tamanha salvação? Amados, a salvação que está sobre nós e veio sobre nós através desse amor, ela é impagável. É inegociável. É algo que a gente pode ver aqui, amados, milhares e milhares de anos fazendo boas obras, fazendo benevolência e vivendo a benignidade, mas nada chega próximo. Nada chegará próximo. Por isso que Deus quer uma única coisa de nós, amados. E Davi bem responde. Ele fala, oferecer-te-ei sacrifício. Do quê? De louvor. Volta lá, quer ver? Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. É isso que agrada. Oferecer-te-ei, Pai, aquilo que o Senhor se agrada. Porque eu posso vir aqui deitar ouro, dinheiro no gasofilazo, não muda nada. Posso dedicar toda a minha vida a ações sociais e algo que o mundo considera como bom, mas isso não adianta nada. Não tô falando que a gente não possa fazer, tá? Mas devemos sim fazer, devemos. O nosso papel na sociedade, sempre ajudar. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas isso é o resumo de todo o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os 6 capítulos estão resumidos aí. Em que a graça de Deus foi tão abrangente em nossa vida, mas é uma graça avassaladora. Ela vem destruir todo o velho homem, todo o pecado, para reestruturar algo que é novo, restituir algo que é novo. Por isso que o verso 4 fala isso. Ele é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu amor e misericórdia, ele me renova em Cristo Jesus, me levando a ser ressuscitado juntamente com ele. Cristo não ficou morto assim nós, não ficamos mortos no sepulcro, porque nós que cremos fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E não há nada que possamos fazer nessa vida que substitua a morte no corpo de Cristo. Aqui o autor, né, Paulo, fala sobre as obras. Qualquer coisa, amados. Qualquer coisa. Porque o capítulo 1 já chama atenção, né? Que estão mudando o evangelho. Estão falando qualquer coisa, menos Cristo e Cristo crucificado. Quando a gente tira isso, nós tira todo o poder da cruz. Amados, sempre lembrem disso. A cruz vazia não tem, amados, finalidade nenhuma. Ela não tem atrativo nenhum. Ela não tem poder algum. Porque muitas pessoas gostam, né, de crucifixo e tudo mais. Eu não tenho nada contra isso, amados. Mas a cruz vazia não tem significado. E aí uma vez, um colega meu questionou, né? Por que você não tem crucifixo na sua casa? Não tem imagem de Jesus lá pregado? Amado, eu creio na morte dele, que isso simboliza, assim, a morte dele. Mas a ressurreição dele foi muito maior. Onde abundou o pecado, nós estamos falando da morte. Superabundou a graça, a ressurreição.
é muito maior. Eu não gosto de crucifixo porque é coisa minha, eu sou chato, mas tá tudo bem. Se é só que o amado tem, não tem problema nenhum, tá, amado? Mas ela vazia não tem fundamento. Ela vazia não traz nada de regeneração, de justificação, de morte, de redenção, não traz. Não traz. Por isso que, se não fosse necessário uma crucificação, Cristo teria sido atendido. Vamos falar domingo que vem, tá, amados? Esse é o final do nosso estudo pela manhã. Porque estamos falando da oração, né? Cristo pediu 3 coisas para Deus. E Deus rejeitou as 3. Paulo também pede 3 coisas, Deus rejeita. Maturidade, amados, maturidade. E aí, se não fosse a crucificação, estaríamos mortos em pecados, em ofensa. O versículo 1 não existiria, porque ele não teria me vivificado, porque eu não teria participado da morte. É sempre trazer isso à memória, né, amados? A concordância bíblica. E vos vivificou. Bom, se ele está me dando vida, logo eu estava morto. Pronto, raciocínio básico. É inteligência mínima pra gente se usar. Eu estava morto. Me vivificou do quê? Estando eu morto em minha ofensa e no meu pecado. Ofensa e pecado é a mesma coisa, tá, amado? Só que ele separou em 2 palavrinhas para sempre remeter à vida pecaminosa, a qual ele vai tratar no versículo 2 e 3, e o pecado que está em nós, que é a incredulidade. Mas ele me ressuscitou. Porque quando eu estava neste estado, Cristo me atrai no seu corpo. E aí foi o que nós lemos aqui, Romanos 5:8. Aquele amor me alcançou de uma tal maneira em que, amados, tem muitas pessoas aí fora que falam, eu preciso me consertar ainda para ir para a igreja, né? Eu preciso melhorar, eu preciso ainda fazer algo. Amados, quando essa pessoa entender que não há nada que ela possa fazer para melhorar, a condição é sempre ao contrário, tá? Tudo que nós fazemos nessa terra, humanamente fazendo, né, pela nossa força braçal, estamos piorando. Porque enquanto a concupiscência ou o desejo da carne está em meu coração, não tem como eu fazer ou gostar de algo bom. Bom aos olhos do Pai, tá, amados? Porque nós temos diversas pessoas aí incrédulas lá fora, né, que são pessoas muito generosas. E tá tudo bem, tá tudo bem. Isso não anula uma coisa a outra, não anula. Mas não há nada que eu vou fazer para melhorar. Como o louvor que nós louvamos sempre, né? O louvor vem. A letra original dele fala, vem assim como estar, continuar. Eu não quero. Não quero continuar em Cristo da mesma forma que eu cheguei nele. Mas é raciocínio. É coisa básica. Se eu cheguei em Cristo pecador, ofensor e um cara miserável, por que eu quero continuar dessa forma? Não quero. Eu quero chegar em Cristo para ser transformado. Aí sim, aí me faz sentido. Por isso nós alteramos a letra. Louvor belíssimo, lindo. Mas é uma questão de chatice. Não é chatice, amados. É algo que faça sentido. Se Cristo nos convidou a viver a vida dele da mesma forma que eu vivia antes, amados, o pecado não tem comunhão com a graça. E aí, como que vai viver as 2 vidas num corpo só? Não há possibilidade. Por isso que, quando nós estamos falando de casamento às quartas-feiras, não há como um jugo desigual viver sobre o mesmo teto. Há um rompimento. Há um problema ali depois, amados. Um vai querer servir algo, o outro vai querer servir outra coisa. E há o choque. Normal. O conselho para a nossa vida é que nos juntemos a um jugo igual. E vivamos pela palavra, né? Pela misericórdia de Deus, melhorando a cada dia. Porque é difícil a caminhada,